Dia 29 de janeiro de 2024, segunda-feira. Meu nome é João Rosa e está começando mais um dia de aprendizado da língua inglesa. A visão é um Brasil com 25% da nossa população apta a se comunicar em inglês. O projeto Inglês com João Rosa tem a missão de contribuir no desenvolvimento dos brasileiros. Lindas e lindos, seja você bem-vindo a mais um dia de estudo da língua inglesa. Eu vou compartilhar com você o nosso quadro branco e vamos identificar esse nosso estudo de hoje. Hoje é o nosso estudo de número 1. Observe como a gente escreve um em inglês. Um é one. Repete comigo. One. One. Esse é o estudo número 1. E vamos colocar aqui o mês que nós estamos, que é o mês de janeiro. Se escreve January, a pronúncia January. January. E a data de hoje, que é o 29º dia do ano de 2024. Observe que em inglês, quando a gente vai falar de data, ah, muitas vezes vai estar identificado de forma ordinal, que hoje seria o 29º dia. E a gente tem aqui o ano de 2024. Repete comigo. 2000. 2000. 2000. 2000. 2024. 2024. 2024. Nós, no desdobramento dos nossos estudos, a gente vai aprender os números em inglês. Por enquanto, a gente só vai utilizar algumas coisas aqui para a gente identificar esse estudo de hoje. Vamos colocar o dia. Hoje é segunda-feira, é Monday. Repete comigo. Monday. Monday. Nessa forma de estudo, a gente já observa como que se escreve, como que se pronuncia as palavras em inglês. Esse é o nosso primeiro estudo no ano de 2024. A gente está começando o nosso calendário de estudos e a gente vai até dezembro desse ano desenvolvendo o aprendizado da língua inglesa. Vamos colocar aqui como é que é 29 em inglês? Olha só, 29 é 29 e vamos colocar também como é que é 29º em inglês, que é bem parecido. É 29th, que seria o nono, né? 20 aqui, 20, e depois o nono, que ficou ninth. Além disso, em todos os nossos estudos, a gente vai realizar essa classificação aqui. Vamos colocar como está o clima, o tempo, como a gente fala em português. The weather. The weather is cloudy. Hoje está nublado, como tem sido ultimamente nesse nosso verão, né? Cloudy. E geralmente com chuva, né? Em outra aula a gente vai identificar aqui como que a gente fala chuvoso, está com chuva, está chovendo. E aqui vamos colocar a estação. The season is, nesse momento é verão. The season is summer. The season is summer. Vamos ler juntos essa primeira classificação aqui então. January 29th, 2024. Monday. The weather is cloudy. The season is summer. A gente vai falar mais sobre cada aspecto aqui dessa identificação no desdobramento dos nossos estudos. A gente vai aprender os dias da semana, vamos aprender os meses do ano, conforme vai passando aqui cada um dos meses. A gente vai aprender os meses, vamos aprender os números falados tanto na forma ordinal, que é a forma que expressa a ordem, quanto a forma normal dos números, a forma cardinal chamada. Vamos aprender os dias da semana, vamos aprender como definir o tempo de acordo com a nossa percepção, se ele está nublado, chuvoso, com chuva, se ele está quente, se ele está frio, e as estações do ano, né? Verão, primavera, inverno e outono. Vamos hoje começar esse estudo aprendendo uma das bases da língua inglesa, que são os pronomes. A gente vai aprender aqui o pronome I, you, she, he, it,
A gente pode colocar aqui o she, he, o she, o it, depois we, you e they. E vamos colocar aqui a tradução desses pronomes para a gente entender eles melhor. Talvez você já tenha algum conhecimento da língua inglesa, isso que nesse momento a gente está observando, para você seja fácil de entender. Talvez você ainda não entende, você não tem os pronomes memorizados na sua mente. E aí vai ser tudo uma questão de você repetir, repetir, repetir esses pronomes para você memorizá-los. Então a gente tem aqui o pronome eu, o pronome você, o ele, o ela. Esse pronome aqui, que é o it, é o pronome que é ele ou ela para quando não é um ser humano. Depois nós temos we, que é o pronome nós, o you, que é o pronome vocês, e o they, que é o pronome elas ou eles ou elas. E esses pronomes, a gente vai utilizar eles para a gente criar frases. Esses pronomes, vamos escrever aqui, nós utilizamos, nós utilizamos estes pronomes para conjugar verbos. Nós utilizamos esses pronomes para conjugar verbos. Ou seja, depois deles, a gente vai colocar verbos. Como, por exemplo, eu. Repete comigo eu, como fala. Eu é I. I. Você. You. 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 Ele. He. He. Ela. She. Vai repetindo comigo. Conforme eu vou falando, lindas e lindos, você vai repetindo do outro lado. She. She. It. It. We. We. You. You. They. They. Observa que o você e o vocês, os dois a gente vai falar you. Não tem essa de que o você é o you e aqui embaixo o vocês eu vou falar yous. Vou colocar uma letra S aqui. Não, em inglês não funciona dessa forma. O próprio you é o você e é o vocês. Ah, mas e aí como é que eu vou saber, professor? No momento que é você ou que é vocês? Você vai perceber dentro do contexto. O contexto vai fazer você perceber se estiver escrito ou se estiver falado. Esse pronome, que é o it, que usa para ele e ela quando não é um ser humano, você vai entender melhor isso também no decorrer dos nossos estudos. Na língua portuguesa, a gente usa o ele se for uma pessoa ou não. Por exemplo, se eu falo que ele é meu amigo, e eu estou falando de uma pessoa, por exemplo, é ele. E se eu falo que o carro, que ele é azul, por exemplo, esse ele também é ele. Mas em inglês não, é diferente. Você vai perceber isso no decorrer dos nossos exemplos. Esses pronomes que a gente está aqui, a gente vai utilizar eles para criar frases junto com verbos. Isso que eu estava falando do he, vamos colocar aqui, olha só. Ele é meu amigo. E aqui a gente vai colocar a frase ele é azul. Para você entender essa diferença entre os dois pronomes que eu estava falando. O ele, quando é uma pessoa, eu vou falar o he. He is. He is my friend. He is my friend. E aqui embaixo, no ele é azul, eu vou falar he is blue. He is blue. Não, aqui embaixo eu vou falar it is blue. Por quê? Porque esse azul, esse ele que está aqui embaixo, é o ele que eu estou falando, por exemplo, de um carro. Estou falando do carro. O carro ele é azul. E aqui em cima eu estou falando do meu amigo. Meu amigo é uma pessoa. Então, observa só essa diferença
o he é o ele e o it também é o ele. Então, eu vou utilizar o he sempre que eu estiver falando de uma pessoa. E eu vou utilizar o it quando eu estiver falando de alguma coisa que não é uma pessoa. Poderia ser, eu poderia estar falando de um animal, por exemplo, que ele é manso. Tem um cachorro, e eu estou falando que ele é manso. A gente vai usar o it para falar o ele, para o cachorro. Apesar que muita gente vai utilizar os pronomes he, she quando fala de objetos ou fala de animais num tom mais carinhoso. A mesma coisa vai acontecer com o pronome ela. Olha só, vou passar aqui para a próxima página. Vamos transformar esse ele em ela. Vamos falar que ela é minha amiga. Ela é minha amiga e vamos falar que ela é branca. Esse ela é branca, a gente está falando, por exemplo, de uma mesa. Ou a gente está falando de uma casa. Vou colocar aqui que é de uma casa. Ela é branca. Se eu estou falando ela é minha amiga, ela é uma pessoa, eu vou colocar aqui ela, she is my friend. Ela é uma pessoa, então ela, she. E aqui embaixo ela é branca, a gente está falando da casa, que a casa é branca, eu vou falar it is white. Ou seja, eu tenho o she sendo ela e eu tenho o it também sendo ela. Os dois são elas. Mas, assim como a gente fez aqui no exemplo anterior, a gente tem o ele sendo he e o ele sendo it. Aqui é a mesma coisa, a gente tem o ela sendo she e tem o ela sendo it. Observa que em português é o mesmo ela que a gente usa, lindas e lindos. Mas, em inglês existe essa diferença. Vamos voltar nesse quadro inicial, aonde o he é o ele, o she é o ela, mas o it também é o ele e ela, quando a gente não está falando de uma pessoa. Esse é um dos pontos iniciais do nosso aprendizado da língua inglesa. Lembrando, você que está conectado agora aqui, observando essa aula explicativa, você pode estudar inglês comigo de duas formas. Uma é através dessas aulas explicativas, que são gratuitas, e a outra é você desenvolvendo a sua habilidade de conversação, para você praticar a sua conversação. Aí você pode realizar aula particular. É só você entrar em contato através do número que está disponível aqui na descrição desse vídeo. Vamos continuar então a observação. Olha só, o eu e o você. Vamos colocar o você, que o você também é igual, como a gente estava reparando, né? Vamos colocar ele aqui. Você é meu amigo. Você é meu amigo. E vamos colocar no plural. Vocês são meus amigos. Em português, o você, ele sofre uma diferença, mas em inglês não vai sofrer. Observa só. You are my friend. You are my friends. You are my friend. You are my friends. O você é meu amigo, repete comigo. You are my friend. You are my friend. Você é meu amigo. No caso, você aqui no singular. E se fosse vocês, também continuaria sendo you. You are my friends. Amigos, a gente passou aqui para o plural. Olha só, a gente colocou friends. You are my friends. Então, nós saberíamos se esse you é de você ou se esse you é de vocês, nesse caso, pela palavra friends, que está aqui. Que a palavra friend deixou de ser singular e passou para o plural.
Então, nem sempre as palavras em inglês, lindas e lindos, elas vão ser passadas para o plural em inglês. No caso dos substantivos, eles sim, eles são passados, sabe? A gente fala uma casa, a gente fala house. E a gente fala casas, a gente fala houses. Olha só. Casa, house, casas, houses. Carro, car, carros, cars. Amigo, friend, friend. Amigos, friends. Então a gente passa, mas observa só agora o my e o my. O my, ele é meu. E o my também é meus. Não muda. Opa, vou colocar ele na parte de baixo. My, meu, my, meus. Assim como a palavra you, que é você, e a palavra you, que é vocês. Então, você, you, vocês, you. Meu, my, meus, my. House, houses. Car, cars. Friend, friends. Outra palavra que não muda também, olha só, por exemplo, se eu falo they, é eles. Ou então, they é elas. Como é que eu falo eles? Repete comigo. They, eles. They, elas. They, elas. They. Se a gente até colocar numa frase, olha só. A gente fala que eles são meus amigos. E a gente fala que elas são minhas amigas. Eles são meus amigos, elas são minhas amigas. Eles são meus amigos. Eles, they are my friends. They are my friends. Eles são meus amigos. Se eu falo que elas são minhas amigas, elas, they are my friends. They are my friends. Repete comigo. They are my friends. They are my friends. Observa só, lindos e lindos, que they é tanto eles e they é tanto elas. Então, mais uma vez, vamos colocar aqui do lado. Voltando aqui. A gente tem they, eles, they, elas. E a palavra friend, ela é tanto amigo quanto amiga. E a palavra friends é tanto amigos, tanto amigas. Então, nesse momento, observa que na língua inglesa, nem sempre vai acontecer a variação em relação a ser amigo, amiga. Os dois é friend. Em inglês, será representado por ela. Assim como amigos e amigas. Friends. Em português, a gente tem o costume de separar muito o que é masculino e feminino dentro das palavras. Em inglês, nem sempre isso vai acontecer. Igual se a gente fosse falar médico ou médica, seria doctor. Doctor. Se a gente colocar aqui a palavra doctor, é médico. Ou então é médica. Doctor. Médico. Doctor. Médica. Mas vai ter momentos que não, que vai separar. A gente vai falar a palavra actor e vai falar a palavra actress. Actor, ator.
actress, atriz. Então, a gente vai acostumar com o tempo com as palavras. Elas não serão sempre exatamente como é construído na língua portuguesa. Tem momentos que você vai reparar, lindas e lindos, que é muito parecido com o português, a língua inglesa. E tem momentos que não. Tanto que nos nossos próximos estudos, a gente vai entender como a gente vai criar frases que são afirmativas, quando você está afirmando uma coisa, perguntas e negativas. Você vai reparar que a construção da afirmativa, da negativa e da interrogativa em inglês é bem diferente de como é feito em português, de acordo com a gramática. Lindas e lindos, estamos finalizando hoje, nesse momento, nosso estudo número 1. Hoje, estamos finalizando agora o nosso estudo número 1. E foi um prazer estar aqui com vocês, estudando, aprendendo mais sobre a língua inglesa. A gente se vê aqui amanhã no nosso estudo número 2, na terça-feira, no dia 30 de janeiro do ano 2024. Amanhã. Bye bye. Have you all a good time. See you tomorrow.